4 formas criativas de começar um novo assunto com seus alunos. Bora lá! Eu sou Stefania Andrade, eu sou formadora de professores na área de educação criativa e hoje eu vou trazer para vocês as estratégias interessantes para começar um novo assunto. Então, bora lá. A primeira delas, gente, é o uso de um adereço. Então, você imagina recepcionar os seus alunos ou chegar na sala deles com um chapéu de boiadeiro. Eles já vão olhar assim, ué, o que está acontecendo? Por quê? Porque você vai começar a história para falar sobre êxodo rural, por exemplo. Você imagina que você chega com um lenço em volta aqui do pescoço e tudo mais, e eles já ficam todos... Por quê? Porque você vai discutir as castas na Índia, por exemplo. Então, é super possível você vir com um adereço... Gente, coisa simples, eu não tô dizendo para você fazer uma super maquiagem ou ir fantasiado, apesar que você também pode fazer isso. Mas um adereço que você vai colocar na porta da sala, ou vai colocar só quando eles estiverem chegando. Gente, isso vai aguçar a curiosidade. Vai trazer mais significado e eles vão se lembrar com mais facilidade, porque eles vão fazer associações. Nossa, a gente tá falando êxodo rural, nosso professor lá tava com chapéu de boiadeiro, e assim vai, é bem bacana. A próxima estratégia é nessa mesma vibe, é objeto. Então você imagina você chegar com uma caixa e despejar um monte de pedra em cima da sala, né? E eles, oi, o que é isso? Ah, porque a gente vai trabalhar sobre rochas. Né? Então, assim, imagina você chegar e colocar um microscópio ou colocar um globo terrestre em cima da mesa, tá? Ou objeto que talvez não seja tão óbvio, mas que tenha a ver. É muito bacana, gente. Imagina quando eu tava trabalhando com o 4º ano, a gente ia falar sobre ciclo da água e tudo mais. Gente, eu cheguei com um regador. O regador nem tinha muita água, pus só um pouquinho, mas eu cheguei com um super regador enorme, que é da escola. Eu cheguei com ele e coloquei em cima da mesa. Gente, as crianças pararam de falar na hora. Todo mundo tava falando isso. Que é isso? Que é isso? Então, assim, já traz uma curiosidade, já traz... Gente, é instantâneo. Você chegar com um objeto diferente, com uma mala cheia de coisas diferentes, que tem a ver com aquele assunto, já vai gerar curiosidade, já vai dar aquela atenção que você precisa para iniciar um novo assunto, um novo tema. Bem, uma outra alternativa é a gente trabalhar com música. Então, por exemplo, gente, eu ia trabalhar com os meus alunos de oitavo ano a análise do filme Escritores da Liberdade. Mas antes, o que eu fiz? Quando eles chegaram, eu coloquei o trecho de uma música falando de gangue, que era um rap, inclusive, que eles gostam muito. E aí, eles ficaram curiosos e falaram, que é isso? Não sei o quê. Eles ficaram super... Eu falei, gente, sobre o que fala essa música? E aí ficou, fala sobre gangue, escrevi gangue na lua. Sobre guerras de gangues e tal, como pacificar e tarará. Eu falei, que será que isso tem a ver com a aula de hoje? Aí eles foram levantando várias hipóteses, isso trouxe curiosidade, isso engajou os alunos, trouxe a atenção que eu precisava deles para iniciar um novo assunto e depois foi super bacana eles fazendo associações com aquela música com o filme que tinha, né, essa questão das gangues dentro da mesma sala e tudo mais. Então foi bem bacana. Então você pode pegar uma música que tem a ver com o assunto que você vai trabalhar e hoje a gente tem uma gama de possibilidades, dá para colocar até no celular, enfim, e aí falar para eles tentarem adivinhar qual é o novo assunto que vocês vão trabalhar. Tá? E por último, uma outra estratégia não menos importante, que é a storytelling, que é a contação de história. Então você imagina, você chega na sala e ao invés de começar falando sobre o assunto, você vai contar uma história que vai suscitar nesse assunto. Então, por exemplo, eu poderia chegar contando, gente, vocês não sabem que vergonha que eu passei outro dia, porque eu fui ligar para minha amiga que mora lá no Japão e eu liguei tal hora e era madrugada lá. Enfim, você pode ter uma história muito elaborada, uma história curtinha, pode ser engraçada, pode ser real, pode ser imaginária, enfim, e você traz essa história e depois introduz o quê? O meu assunto era fuso horário, né? Então você traz uma história ou até mesmo uma reportagem, uma notícia, mas entendam que história, gente, história chama muito atenção. Não sei se acontece com vocês, mas toda vez que eu tô, por exemplo, na missa e o padre tá falando ali sobre o evangelho e eu tô prestando atenção, assim, tal, mas aí ele fala assim, então, porque daí eu atendi uma senhora na semana passada, gente, meu olho até
muda a atenção. Aí ele diz assim, porque quando eu era criança, e ele vai fazendo relações do evangelho com alguma história, isso chama a minha atenção. Por quê? Porque o ser humano, gente, nós somos apaixonados por histórias. Porque a gente sente empatia, a gente quer conhecer os personagens dessa história e tudo mais. Então, quando você chegar na sala de aula com um novo tema, conte uma história que vai trazer esse tema. Ou se você vai estudar um personagem, por exemplo, você vai falar sobre as leis de Newton. Que tal chegar contando, não falar o nome dele, mas contar a história do Newton? Gente, tinha um cara, vocês não sabem o que aconteceu. E assim vai. Gente, vocês ganham atenção, ganham engajamento, ganham associação dos alunos daquela história para o assunto que você vai desenvolver. Já usou alguma dessas estratégias? Me conta aqui nos comentários. E se você quiser saber mais estratégias de educação criativa, de aprendizagem criativa na sala de aula, é só continuar me seguindo.